Oi, minhas crias, e aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui fazer um finaliza e fala. Vou falar um pouco sobre quando eu fui chamada para começar a frequentar a igreja. Para finalizar o cabelo, eu vou testar essa recarga de queratina. Eu já usei ela como tratamento e agora eu vou usar como finalizador, porque também tem como usar como essa função, tá? Ela é assim, em bisnaga. Vou pegar um pouquinho e espalhar no cabelo para desembaraçar. Bem líquida. A primeira vez que eu fui na comunidade que eu vou, porque na igreja católica chama de comunidade, né? A primeira vez que eu fui na minha comunidade, ela ainda não era uma igreja, de verdade, não foi construída ainda, porque era bem simplesinha. As missas aconteciam numa associação aqui perto de casa. Eu lembro que primeiro, antes de eu ter sido chamada através de alguém para poder começar a ir na missa, eu tinha uma amiga de escola que ela ia para a igreja. Uma vez, um final de semana, foi no domingo mesmo, que eram os dias que tinha missa, ou era no sábado que tinha dia de catequese, eu não lembro, porque eu era bem criança, tinha uns 6 anos, eu acho. A minha amiga me chamou pra ir na casa dela. E eu lembro até que minha mãe ficou brava comigo, porque eu saí cedinho de casa. E quando eu saí, ela tava dormindo, eu falei com ela dormindo. Então, ela não sabia direito todas as informações, porque ela tava dormindo. E ela falou sim, e eu só fui. E eu era criança. E aí eu passei o dia todo lá, porque era bem lá pra dentro daqui da onde que eu moro. Teve um horário assim que ela falou que ela ia pra catequese. E aí eu fui com ela, acompanhei ela. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com uma pessoa que eu fiquei encantada por aquela pessoa e eu também queria viver aquilo. Aí passou um tempo, só foi essa única vez que eu fui, primeira vez, né? Eu pisei ali onde que aconteciam as missas, que ainda não era igreja realmente, era associação. Aí passou um tempinho, acredito que tenha passado assim um ano, que uma vizinha minha, lá da mesma rua que eu morava, ela me chamou pra ir pra igreja, pra missa, né? E eu não sabia ainda onde que era, não tinha noção porque era criança. Eu ia viajar pro Nordeste, aí viajei pro Nordeste e chamei uma pessoa pra ir pra igreja, que era uma outra vizinha minha, vizinha do lado mesmo. Aqui me chamou, aqui foi a minha introdutora, como se diz, a pessoa enviada por Deus pra me direcionar pra igreja. Foi uma que morava mais pra frente, assim, da minha rua. Eu chamei essa vizinha pra ela ir, né, enquanto eu viajava, pra ver como que ia ser, né. Ela não gostou muito, tanto que ela não ficou ativa na igreja. Aí quando eu voltei de viagem, eu fui. Aí ia eu e a minha avó, só era nós duas que ia. A missa era 5 horas da tarde, primeiro, no domingo, 5 horas da tarde. É onde que eu conto, né, da parte dos coroinhas lá, que minha avó via os coroinhas e queria que eu sentasse que nem eles, com a cadeira virada, e eu não sabia o que era aquilo. Aí, quem não viu essa parte da história, tem um vídeo lá no meu Instagram, tá? Vou deixar passar um pouco aqui e vou deixar o link na descrição pra vocês verem essa história minha do meu sim no Ministério de Coroinhas. Ia direto, só eu e minha avó. E eu ficava vendo os coroinhas, aí eu entrei nos coroinhas, eu vi as catequistas e eu queria ter catequese com elas. A mesma catequista que eu vi no tempo que eu fui com a minha amiga, eu era doida pra ter catequese com ela. Tanto que hoje eu falo que ela é minha eterna coordenadora. Ela também foi minha coordenadora de coroinha e tudo que eu aprendi foi através dela. Depois disso a missa mudou pra 7 horas da manhã e aí era mais difícil de acordar. Minha mãe não me acompanhava, só ia eu e minha avó. Eu lembro de um dia que eu ia ler, que eu falei que ia ler e eu não acordei. Assim, eu acordei, minha mãe perguntou se eu ia, eu falei, não vou não. Aí eu lembrei que ia ler, eu pulei da cama e fui mesmo assim. Tinha dia que era terrível, era terrível. Eu tenho uma prima que eu falo assim, eu tenho medo dela porque ela é igualzinha a mim quando eu era criança. É uma mini adulta que fala na lata, é sincera, justa. Teve dia que eu falava assim pra minha mãe, mãe, por que eu tenho que ir pra missa e você não vai? Aí ela começou a ir pra missa também. Hoje em dia ela é coordenadora da comunidade. Mas através de mim ela começou a ir. Eu entrei nos coroinhas, catequese, e aí eu comecei a chamar meus primos também. E a cambada toda. Chegou a ter 30 coroinhas, a maioria eram meus primos. Onde um ia, todos iam. O rebanho tava tudo atrás. E tudo atrás da mesma catequista e coordenadora nossa, que a gente gostava muito de conviver com ela. Hoje em dia a gente tem pouco contato, porque acabou que eu que me tornei, né? E aí as coisas acabam mudando um pouco, mas a gente tá se reaproximando de novo pra juntar um rebanho, porque tem um novo rebanho aí que tá se juntando com a gente. Passa geração e vai mudando, né, as formas
de ter um contato com o outro, as formas de lidar com as gerações diferentes. Eu mesmo não consigo acompanhar muito essa geração de hoje em dia, não. Eu acho muito complicado. Antigamente, no meu tempo, quando eu entrei na igreja, era muito mais fácil a gente viver dentro da igreja. E hoje em dia, o mundo leva muito para fora, principalmente a escola. É até complicado eu falar isso, porque a escola é onde a gente ganha educação, a gente precisa do ensino, a gente precisa se formar, mas eu acredito que a escola atrapalha muito nessa parte da vida da fé. Explora muito eles. E além dessa referência que eu tinha da catequista e da coordenadora, também tinha de outra pessoa que eu tive muito contato direto com ela. Ela era a coordenadora da comunidade, é uma pessoa muito serena, calma, que mesmo sendo coordenadora, ela não estava presente nos lugares, mas ela sabia delegar tudo que tinha que ser feito. E hoje em dia, eu acredito que eu tenho pegado um pouco disso dela, tive que aprender com a vida também, né? Dos 7 anos que eu me tornei coroinha, né? Passou um tempo, acho que quando eu tinha 12 anos, eu lembro que a gente entrou na catequese como catequista. Eu tinha pouca idade, mas eu me juntava com os outros. A minha catequista sempre influenciou a gente estar nas pastorais, não só nos coroinhas. Sempre está ajudando a comunidade, para poder a comunidade andar. A nossa comunidade era muito cheia de crianças. A minha comunidade é Nossa Senhora de Fátima, então a referência dela são as crianças, os pastorinhos. Então era cheia. E não tinha gente o suficiente para dar conta da catequese. Como eu falei, os coroinhas tinham 30 coroinhas, imagina a catequese. E olha que a comunidade era bem pequena, como eu falei, tanto que não era nem igreja ainda. Aí eu já fui catequista da pré-catequese por alguns anos. A primeira experiência foi quando tava todos juntos, todos os maiores assim, e eu era menor no caso. A gente dava catequese junto para um monte de criança da pré-catequese. Eu já cantei também na igreja. Eu gosto muito de cantar, só que também gosto de servir, e aí é uma coisa que eu gosto. Quem canta seus males espanta, quem canta reza 2 vezes. Deixa eu ver mais o que eu já fiz. Fui catequista, cantei e também teve as danças, né, que entraram. Quem também iniciou as danças foi a mesma catequista que eu tinha referência e que foi minha coordenadora. Ela que iniciou as danças. Eu sempre estava com ela ali ajudando. Eu não sei de onde que vem a dança. Quando era para montar alguma coisa, eu sempre fui criativa, mas eu não sei de onde que vinha os passos de dança. Eu falo que é através do Espírito Santo, né? Acabou que depois quem ficou responsável pela dança foi eu, até hoje no caso. Se alguém quiser fazer alguma dança, vem atrás de mim, porque eu já tenho anos de experiência assim, não de montar, mas anos de experiência para saber lidar com os ensaios. E também depois eu me tornei, na verdade, minha mãe foi chamada para ser a coordenadora de coroinhas. E eu só fiquei ali de apoio para ela, porque eu era coroinha, então eu ia das formações, né? Como ela não conhecia, eu que daria a formação. No caso, eu seria a vice dela. E aí, do nada, ela largou nas minhas mãos e tá até hoje. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que tá até hoje e tá na hora de dar tchau, deixar uma oportunidade para outra pessoa. Mesmo que tenha anos, parece que hoje eu aprendi a ser coordenadora, com toda a experiência que eu passei. E pelo caminho a gente vai tendo várias experiências, né? Tanto que eu comecei com 7 anos, então eu passei praticamente a infância, o final da infância na igreja, passei a adolescência, o início da vida adulta, então tudo foi na igreja. E ali a gente vai tendo pessoas enviadas de Deus para nos ajudar a consertar. Eu lembro que eu era muito estressada, como eu sempre tive responsabilidade dentro da igreja, desde quando eu era bem mais nova. Eu lembro, eu acho que era de 11 a 12 anos. Eu vivia falando assim, eu tenho apenas 12 anos, eu tenho apenas 14 anos. Quando as pessoas jogavam responsabilidade pra mim, né? Aí chegou um momento que já tinha 18, não tinha como falar isso mais. Com os coroinhas, eu lembro que eu já errei muito. E aí chegou uma pessoa assim que até hoje eu lembro, que ela falou que eu tinha que melhorar nessa parte. E eu lembro que eu fui a um retiro, e foi falado também isso através ali do retiro, que da forma da gente lidar com as pessoas, né? E aí através daí que eu fui tentando mudar um pouco a forma de falar com meus coroinhas, coitados. Aí hoje em dia tem gente que até fala, ai, você é muito calma, você tem que saber, você é muito amorosa, eles montam em cima de você. Mas não, eles me conhecem, quando é pra ser brava, eu vou ser brava. Eu vou puxar a orelha. Mas eu não sou a Viviane estourada de antes, que só pensava daquele jeito e não adianta mais, não vai voltar atrás na palavra mais. O restante da minha experiência
Com a igreja eu conto um pouco lá no meu sim dos coroinhas, porque a minha vida inteira foi através dos coroinhas, do Ministério de Coroinhas, que eu dei meu sim, eu passei um tempo, mesmo eu estando dentro, ali próximo de Jesus, chegou um tempo que da fase adulta que a gente não sabe o que faz, o que a gente faz, o que a gente vai ser, e aí a gente acaba deixando isso tomar conta da gente, e aí a gente se afasta de Jesus por conta das preocupações, a gente tira o espaço dele, mas aí estou de volta, e agora eu sirvo como um exemplo para os outros e tento aconselhar de alguma forma, estou mais próxima de Deus também, tanto que assim, a gente já assistiu uma vez, uma, duas, três, sei lá quantas vezes, um filme que se chama O Grande Milagre. Ele é em desenhinho e é em espanhol, mas dá pra entender muito bem. Ele explica a missa certinha, todo momento da missa, da confissão. E isso eu sempre tinha em mente, só que a forma que eu sou hoje, eu sei que se eu assistir esse filme, mesmo eu já tendo assistido outras vezes, eu vou conseguir enxergar a missa visualmente, não na parte humana, mas na parte da alma mesmo, do que eu tenho buscado a cada dia, de outra forma. Talvez eu enxergue com os olhos da alma. Eita, o vento. Vou fechar a janela aqui, calma aí. Então você que é católico e não conhece o real sentido da missa, procura assistir esse filme. Eu vou deixar até aqui. Vou procurar e vou deixar aqui a capa dele e o nome dele. Ele é muito bom para você poder entrar a fundo e entender a missa. Ele mostra visualmente como é a missa, só que não da forma humana. Tem os anjos que acompanham a gente até o momento da gente chegar na igreja. Ele fica o tempo inteiro perto da gente, esperando a gente ofertar as nossas intenções a Deus na parte do ofertório. O ofertório não é só o dinheiro. O dinheiro é uma forma de ajuda material, né? Porque a igreja é pobre, aí precisa da ajuda dos fiéis. Mas também a gente tem que ofertar espiritualmente a Deus, porque os anjos vão levar nossas intenções a Ele. Ele não precisa da gente, a gente precisa dele. Ele sabe o que a gente quer, mas Ele quer que a gente fale o que nós precisamos para poder acontecer. Tem também o momento da consagração, da transubstanciação, o momento ali que o pão se torna o corpo de Cristo. Ele representa muito bem visualmente ali Jesus e Jesus crucificado, o sangue também. Também na parte do evangelho que eu não falei, onde que pra gente a representação ali do evangelho, a pessoa do Padre é Jesus. Todo momento pra gente a pessoa do Padre é Jesus. Então nada na missa é por acaso, é um teatro, tudo tem um sentido. A missa em si é o Calvário, e é isso. Isso é o que eu tinha pra falar de como eu entrei na igreja. A Viviane, que era assim, a minha família sempre foi muito católica. Minha avó, no caso, era católica, sempre batizou os filhos dela, nunca deixou sem o batismo. Como ela dizia, né, não deixou ele ser pagão. Através de uma pessoa que me introduziu na igreja, foi usada por Deus para me levar para a igreja, eu levei uma multidão e até hoje eu percebo assim que eu sou um instrumento de Deus. Eu tomei posse disso, que era uma grande cruz para mim que eu carregava sozinha e eu não queria carregar. E hoje em dia eu sei que eu tenho Jesus para me ajudar a carregar essa cruz, e tem pessoas que eu posso pedir conselho para poder me ajudar a reanimar de novo e conseguir fazer o propósito de Deus na minha vida. Então eu sempre procuro assim, principalmente pessoas que já estão dentro da igreja e não sentem o real sentido de uma missa, do lugar que elas estão vivendo. Eu procuro reanimar isso nelas para que quando pessoas de fora entrarem, possam sentir aquilo que nós estamos sentindo. Porque quando a gente está sentindo e está transbordando o Espírito Santo, Jesus, se assemelhando a Maria, o nosso falar muda, o nosso agir muda, o nosso pensar muda. Então a gente não precisa se esforçar para poder convencer outras pessoas. Então é isso que eu tenho procurado a cada dia, e por isso que tem mudado muito os meus conteúdos aqui do YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok. E eu vou mudar mais vezes, tá, gente? Vou continuar mudando, porque é isso que eu tenho buscado. E é isso, meu principal foco desde o início de criar um canal era ajudar as pessoas. Se for dessa forma, então farei, Senhor. É isso. Assim ficou meu cabelo. E eu finalizei do jeito antigo. Faz tempo que eu não finalizava desse jeito, dividindo ele no meio.
E hoje, graças a Deus, apareceu o sol, porque tava chovendo ontem, eu ia lavar ontem. Aí hoje fez sol, o cabelo vai secar, porque mais tarde eu vou ter que ir pra missa, vou ter que fazer coque de qualquer jeito. Mas aí eu mostro pra vocês o resultado quando ele secar. Como tá sol, vai secar rápido. Glória a Deus. E é isso, até o resultado. Esse foi o resultado da finalização. E aí, o que vocês acharam? Meu cabelo ele ficou bem leve. Já testaram essa recarga de queratina? Comenta aqui pra mim saber. Se vocês gostaram desses assuntos, assim, eu contando as minhas histórias dentro da igreja, porque faz muito tempo que eu tô. Mas agora que eu tô diferente, agora que eu posso dizer, eu me converti verdadeiramente. A cada dia mais tenho buscado mais íntima de Deus. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, algum tema específico, deixa aqui nos comentários também. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.